Amados irmãos, amada igreja, vamos hoje estudar sobre um tema que temos como essencial para a nossa vida cristã. E como sempre, vamos abordar com base na palavra de Deus. A lição de hoje é sobre oração. Inclusive, estamos iniciando o mês de junho de 2021, onde teremos do dia 1º ao dia 15 oração na igreja, com propósito específico e com foco no clamor e na intercessão junto ao nosso Deus e Pai. Vamos ler a passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8. Façamos a leitura da palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito da oração. Qual a utilidade da oração se Deus já conhece todas as coisas? Podemos modificar com a nossa oração as situações e circunstâncias da nossa vida? Podemos modificar com a nossa oração aquilo que Deus já decretou na eternidade, na nossa história de vida, no nosso dia a dia? Como devemos orar? Em determinado momento do ministério do Senhor Jesus, seus discípulos lhe fizeram um pedido que demonstrou que eles não sabiam como orar. Jesus lhes respondeu com um modelo de oração. E esse modelo se tornou muito conhecido ao longo do tempo como a oração do Pai Nosso. No entanto, aqui no Evangelho de Mateus, antes de ensinar esse modelo, Jesus apresentou aos seus discípulos alguns princípios a serem observados. Tais princípios giram em torno de como não devemos e de como devemos orar. De acordo com Jesus, seus seguidores devem orar como ele nos direciona, nos ensina e orienta. E esses seguidores assim são ensinados, pois o propósito de Cristo é que, aprendendo com ele, sejamos seus discípulos. E nesse modelo, nessa passagem que lemos, Jesus também nos ensina que devemos evitar orar como os hipócritas e como os pagãos, que não conhecem a Deus. Em vez disso, devem ter a devida consciência de que não são apenas seguidores, serão discípulos e assim filhos de Deus. A importância da oração é essencial entendermos, pois ela precisa estar a cada dia sendo uma atividade prática na nossa vida espiritual. Jesus tem como certo
que os seus verdadeiros seguidores e discípulos serão pessoas de oração. Ele diz: quando orardes, não se orardes. Vamos atentar para isso. Jesus, quando está nos trazendo o modelo de oração, ele usa essa expressão. E eu quero destacar para o meu coração e para o seu coração nessa lição de hoje. Jesus diz: quando orardes, e não se orardes. Assim, ele está assumindo, além de qualquer dúvida, de que os seus seguidores, os seus discípulos, filhos de Deus, devem orar. E orar habitualmente. Bem, queridos, com referência à oração, sabemos que existem algumas características específicas do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Uma das características do ensino do Senhor é a lógica. Jesus estabelece que nos seus ensinamentos ele esgota o assunto abordado, ainda que suas palavras sejam poucas, pois existe algo específico que Jesus está abordando. Ainda que possamos, no decorrer do tempo, a cada momento, estar sempre voltados para isso. Ou seja, Jesus aborda de maneira simples, mas de maneira lógica, específica, completa. No caso da oração, Jesus não apenas oferece diretrizes a serem seguidas pelos seus discípulos, mas também o Senhor Jesus se preocupa em nos alertar os modos errados que muitas das vezes oramos a Deus, que muitas das vezes nos achegamos a Deus e nos dirigimos a Deus em oração. Devemos ter muito cuidado para que as nossas orações não sejam nem hipócritas e nem pagãs, como lemos aqui na passagem do Evangelho de Mateus. Não podemos, em hipótese alguma, orar a Deus de maneira ostentosa, motivados pela admiração a nós mesmos e pelo aplauso dos homens. Muito menos devemos orar de modo demasiado repetido ou repetitivo, como um modo de informar a Deus sobre as nossas necessidades ou de convencê-lo a agir em nosso favor de acordo com como estamos orando. Entre uma e outra advertência, Jesus insere o conteúdo positivo, o conteúdo que nos ensina sobre como deve ser a nossa oração. Em vez do desejo de ser visto e contemplado, admirados pelos homens, Jesus afirma que a nossa motivação mais fundamental, a nossa motivação essencial deve ser a de sermos vistos, ouvidos e recompensados graciosamente pelo nosso Deus e Pai que nos vê em secreto. Além disso, em vez de orar recitando frases que se assemelham a mantras, a jargões, a expressões que acabam sendo repetidamente usadas e entram no nosso linguajar diário, devemos simplesmente ir ao nosso Pai e reconhecer a nossa completa dependência de Deus e a nossa suficiência em suprir dele, porque dele vem tudo o que tanto necessitamos. Ou seja, de Deus vem a nossa suficiência em suprir cada uma das nossas necessidades. A oração e a orientação que Jesus nos ensina é: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, no secreto, orarás a teu Pai que
vê e te contempla. Ele conhece todo o seu coração e te recompensará. Não devemos concluir de modo apressado que Jesus está condenando ou está dizendo que não podemos fazer orações públicas. Não é isso. Mas sim que os hipócritas, como ele cita, amam orar em lugares públicos e de grande visibilidade, para que as pessoas vejam e ouçam as suas orações. Verdadeiros discípulos de Cristo têm prazer em oferecer suas orações a Deus no recôndito de seus quartos, com as portas fechadas. Sabe por quê? Porque o foco está na motivação. Eu já citei em outra lição que Deus pesa as nossas motivações, porque Ele conhece o nosso coração. A ênfase de que Jesus está nos dando nesse ensinamento não é tanto no lugar onde a oração é feita, mas na atitude da nossa mente e na motivação do nosso coração. A maravilhosa notícia dada por Jesus é a de que quando você ora a Deus com integridade de coração e com sinceridade, se derramando, se entregando ao Senhor, buscando a intimidade e a comunhão com Ele, fazendo de Deus a única audiência da sua oração. Entenda essa expressão. Quando estamos no nosso secreto, estamos dando audiência a Deus. Estamos colocando diante de Deus, onde ninguém está vendo, e o nosso Deus e Pai, que sabe o que precisamos, Ele está ali em secreto. E Deus não está distante e inacessível. Precisamos atentar para isso. O importante é que Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Então, nesse momento, a nossa dependência do Pai é um dos pontos que estamos dando destaque. Jesus nos dá a razão da sua excelência, da sua grandeza e da mesma maneira da sua simplicidade em nos ensinar que o propósito de Deus nas orações não é de que precisamos informá-lo das nossas necessidades, porque Ele sabe de todas elas, mas sim que o fundamento em termos o conhecimento perfeito e completo do nosso Deus é que a nossa oração chega ao coração do Pai e assim somos tocados por Ele e assim somos alcançados, somos contemplados. Olha que maravilhosa lição aprendemos. Bem, orar é difícil. A prática de oração diária, ela é uma luta e, na verdade, uma guerra. Estamos entrando a cada dia em tempos de guerras constantes, em tempo de lutas intermináveis. E assim, para concluirmos, eu quero trazer um pouco você para perto e também me aproximar de você, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido em Cristo Jesus e junto da sua família, podemos aprender, quando orarmos, que o nosso objetivo principal seja o de estarmos a sós com Deus. Nunca nos esqueçamos de que na oração estamos tratando com o Deus que prescruta o nosso coração e sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe muito bem o que estamos vivendo. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas ansiedades. Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe quando não conseguimos orar. E por isso,
nesse momento, nesse instante, ele nos leva a um lugar mais próximo. Não importa a quantidade e o número de palavras que usamos. O que realmente importa, aos olhos de Deus, é a natureza dos motivos e o estado do nosso coração diante dele. Eis aqui algo que é muito importante atentarmos e nunca esquecermos de que Deus não presta atenção na quantidade, nem muito menos no nosso saber, no que se refere à nossa expressão articulada, a nossa fala, as palavras que empregamos ou a nossa formação cultural. Deus não presta atenção nisso. Guarde isso, meu irmão. Mas Deus está olhando para a sinceridade, para a qualidade e para a verdade daquilo que está no seu coração. Para encerrarmos, eu quero ler uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, uma passagem muito conhecida, que quero, nessa oportunidade em que falamos de oração, deixar claro, meu irmão, para mim e para você, no meu e no seu coração, que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É ele quem nos convence, é ele que converte o nosso coração a Deus. E como precisamos estar motivados nesse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, existe algo de Deus para você também na lição de hoje sobre oração. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo... Vamos abrir? Versículo 26, que fala sobre a intercessão do Espírito. Eu quero encerrar lendo esse versículo e assim estaremos juntos fazendo uma oração. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que eu quero deixar no seu coração nessa lição também? É que o Espírito Santo, ele pega firme juntamente com você. A tradução no original grego fala que o Espírito Santo, ele pega firme juntamente com você em oração. O que eu quero deixar para você na lição de hoje é que a oração é sim uma arma fundamental para a nossa vida cristã, para o nosso viver diário. Não importa o tempo que você vai dedicar, o que importa é a motivação do seu coração. É você estar voltado para a palavra de Deus, para o ensinamento específico do nosso Senhor Jesus Cristo, e não esquecendo, se você estiver fraco e o teu coração na presença de Deus, o Espírito Santo intercede por você. Ou seja, ele pega juntamente com você no seu momento de oração. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar rapidamente? Eu quero fazer isso com você. Senhor Jesus, aprendemos um pouco mais na sua palavra com os seus ensinamentos a respeito da oração. Colocamos o nosso coração diante de ti, colocamos todo o nosso ser e te louvamos, Senhor, porque pela tua palavra aprendemos a orar e pelo teu Espírito Santo somos fortalecidos, porque sabemos que ele intercede por nós. A nossa oração nesse momento é que o Senhor nos levante como homens e mulheres, filhos e filhas, famílias que clamam, que oram, que intercedem, e pela tua palavra, aprendendo sobre oração, pratiquemos a cada dia a oração na tua presença. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.